Vamos lá, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulina. Se inscreva no canal para você estar concorrendo a um mês de TV online grátis para você ver os jogos do Clube do Remo, beleza? Se você não quiser esperar por sorteio, você pode estar fechando o seu pacote de canais com o Marcos da UniTV. O número do Marcos vai estar aqui no primeiro comentário fixado. É muito top, né? A TV online UniTV não trava nada, com precinho camarada. Vamos que vamos aí, né? Você pode tentar a sorte, né, meu amigo? Se inscreva no canal aí que você já vai estar concorrendo, entendeu? Eu anoto o nome de cada um aqui e toda sexta-feira eu faço esse sorteio de um mês de TV online, beleza? Entre em contato com o Marcos, tire todas as suas dúvidas, ele te dá alguns dias de teste para você testar o aplicativo, mas eu garanto para você que você não vai se arrepender, porque eu uso aqui em casa, é muito top. Você aí que tá devendo o SPC e Serasa, meu amigo, a Brasil Limpa Nomes vai resolver o seu problema. É só você entrar em contato com a Brasil Limpa Nomes, o número deles tá aqui no primeiro comentário fixado, né? Mande um zap, tire as suas dúvidas, faça as perguntas que você quiser, meu patrão, né? Porque é um serviço muito top. Você que não tá podendo usar o seu cartão, não tá podendo abrir conta, né, cara, tá todo aperreado porque se enrolou em dívidas. Já pensou, cara? A Brasil Limpa Nomes vai resolver o seu problema. O número da Brasil Limpa Nomes está aqui no primeiro comentário fixado. Entre em contato, né, para você tirar as suas dúvidas, beleza? Então vamos lá, pessoal, começar esse vídeo aqui. Um grande abraço a todos os nossos amigos aí, grupo de WhatsApp Fala do Leão 98107-3767. Se você quiser participar, né, mande um zap que eu mesmo vou estar te adicionando, beleza, pessoal? Galera, eu tô vendo uma coisa, né, que chega até a ser triste, né, mas é a realidade. Torcedores do Clube do Remo, eu entendo esses torcedores perfeitamente, né? Torcedores do Clube do Remo que estão super insatisfeitos, né, com esse técnico Antônio Oliveira, né, com essa contratação bizarra que o seu Marcos Braz fez, né, visando o próprio bolso, né? E eu tô vendo uma coisa triste acontecer com os torcedores do Clube do Remo, que tem alguns torcedores que estão torcendo até pro Remo perder para o Curitiba, para você ver o nível que a torcida chegou de não aguentar mais o técnico Antônio Oliveira, né, cara? Eu sinceramente nunca tinha visto isso se tratando da torcida do Remo, mas para você ver que tá insustentável. E outra coisa, cara, mesmo que o Antônio Oliveira, o Remo vencesse, né, se o Remo vencer o Curitiba, entendeu? Não tem mais condições, a torcida não quer mais o Antônio Oliveira e eu acho que a diretoria tinha que, né, fazer o que a torcida tá pedindo, que aí, como eu sempre falo, vocês iam lavando as mãos de vocês iam estar respaldado e, querendo ou não, ia tudo para as costas do torcedor. Se caso, mesmo com a mudança de treinador, né, não desse certo, entendeu? Então eu já teria mudado de treinador, mas, né, o seu Marcos Braz bancou a permanência aí do Antônio Oliveira, né, cara? E ele vai continuar, né? Fez um treinamento aí, tá treinando o Clube do Remo, né? Tem imagens na Remo TV. Eu sinceramente não acredito, para mim é tudo teatro. Aquele negócio de união, para mim é tudo teatro, né? Todo jogador postou nos stories apoiando o técnico, é tudo teatro. Eu queria que não fosse, mas é teatro, cara, na minha opinião. Os caras se reuniram no meio de campo lá para orar, segundo, né, mostra a imagem, para dar força um pro outro, mas na hora da conversa, né, só a comissão técnica bateu palma.
E os jogadores simplesmente saíram lá de perto. E é nítido, cara. É nítido que essa comissão técnica não está fechada com os jogadores. E automaticamente os jogadores não estão fechados com a comissão técnica. Né? A gente queria que isso fosse mentira. Mas pelo vídeo que eu vi, ficou nítido. Entendeu? Que os jogadores não estão fechados com a comissão técnica. Tá, galera? Então, é triste essa realidade, né? A própria diretoria e o seu Marcos Braz são os verdadeiros culpados disso aí, né? Porque praticamente 90% da torcida não queria o Antônio Oliveira, né, cara? E agora a gente vai ter que esperar mais esse jogo aí. E como eu falei, tem torcedor, pasme-se, cara. Eu tô falando da torcida do Remo, torcendo contra. Eu não consigo torcer contra o Remo, sinceramente, só para o Antônio Oliveira cair. Eu não consigo, né? Concordo com todos que estão insatisfeitos. Eu também tô, mas eu não consigo fazer isso, me desculpe. Torcer contra o clube do Remo, né? Independente se for Antônio Oliveira ou se for o técnico do Pirim Pim Pim, eu não consigo torcer contra o clube do Remo. Beleza? Sobre a tabela aí, né, pessoal? Mais uma vez, a tabela ajudou o clube do Remo. Hoje o jogo Operário e Avaí foi empate. E todos os resultados ajudaram o Remo. E apesar de tudo, o Remo continua em quinto lugar. Para vocês verem, né, cara? Falta só esses caras fazer a parte dele. Não tô falando só do técnico, não. Tem jogador aí cachaceiro também, entendeu? Que não tá jogando nada. Não é só culpa do Antônio Oliveira. Tem jogador aí vagabundo que tá bebendo cachaça, só vive no cumbu. Não tem imagens, mas tenho aí fontes que me asseguram que tem jogador na farra. Entendeu? Isso se reflete em campo. Primeiro que a gente não tem preparador físico. Eu venho cobrando nessa merda aqui, não sei nem desde quando. Agora que alguns canais estão cobrando, e eu venho cobrando há muito tempo. Eu sou o único que não sou deslumbrado com Marcos Braz. E agora que estão batendo no Marcos Braz. Ah, porque ele ganhou não sei o que no Flamengo, não tô nem aí. Entendeu? Eu vou cobrar o Marcos Braz como se fosse qualquer um executivo. E agora, parabéns a quem tá cobrando. Nem que seja agora, mas pelo menos agora eu tô vendo algumas pessoas cobrando o Marcos Braz. Coisa que a gente já faz há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? Então o Remo continua em quinto lugar com 34 pontos, né? O Novo Horizontino com 36 e a Chapecoense com 37. Eu, sinceramente, Curitiba e Goiás, para mim, vão subir de divisão. Na minha visão, a disputa pro Remo subir de divisão é pela terceira e a quarta vaga. Entendeu? Primeiro e segundo já tem dono, na minha opinião. Tudo pode acontecer no futebol, mas para mim Curitiba e Goiás vão subir. O Remo disputa, né, essa terceira colocação e a quarta, que dá direito ao acesso, com Chapecoense, Novo Horizontino, né, que estão Chapecoense com 37, Novo Horizontino com 36. O Remo está com 34. Mas olha os times de baixo também. Vila Nova 33, Avaí 33, Cuiabá 32, CRB 31. E eu vou falar até o 10º. Se o Remo continuar tropeçando e esses times de baixo ganharem, o Remo vai despencar com os caramba para debaixo da tabela. Entendeu? O Remo tem que se espertar. Além de se espertar com o terceiro, que é a Chapecoense está com 37, e o Novo Horizontino que está com 36, que esse time não pode se distanciar, entendeu? Tem que se espertar com os de baixo, até o 10º colocado, entendeu? Ficam ali na cola do clube do Remo.
Vocês mesmo colocaram o Remo nessa situação. Porque se estivesse fazendo o papel de casa, o dever de casa, o Remo estava lá na ponta da tabela. Até em primeiro, se bobear. Mas não. Né, fico aí fazendo corpo mole, técnico fazendo bosta, executivo contratando jogador meia boca. Porque para mim, Eduardo Melo e filho de Iranildo, isso para mim é para compor elenco. Isso para mim não é reforço. Não é pensamento de um executivo que quer subir para a Série A. Isso é jogador meia boca. Vocês podem ter certeza disso. Gente esperando Mastriani, até hoje eu tô esperando Mastriani, nada. Cadê o cara? Ah, ele viajou pro Rio de Janeiro para trazer um centroavante. Cadê? Vai trazer Eduardo Melo. Vai trazer filho do Iranildo. Esses dois não são melhor do que já são titulares aqui no Remo. Nenhum desses dois são melhor que Pedro Rocha, que Marrone, que Davó. A gente precisaria de jogadores que iam chegar para disputar a vaga para ser titular e não para compor elenco. Entendeu? Então é complicado, meu amigo. É complicado. O Remo não faz a sua parte. Eu até acredito que o Remo possa trazer um empate ou até mesmo a vitória lá em Curitiba, pelo perfil que o time sabe jogar, que é reativo. O Remo pode trazer essa vitória, porque eles vão vir para cima do Remo. E se o Remo tiver inteligência a fazer os gols que aparecerem, o Remo traz a vitória. Mas do que adianta trazer a vitória lá de Curitiba e aqui no Mangueirão vocês fazem vergonha? Vocês morrem em campo, bando de zumbi. Do que adianta? O time oscila pra caramba aí. Não consegue engatar 2, 3 vitórias. Como é que um time desse vai subir? Não tem como, cara. Não tem como. Venceu do Curitiba, vamos supor, pronto. O Antônio Oliveira é o melhor técnico do mundo. Esse tipo de torcedor, de acordo com a Maré, meu amigo, só faz atrapalhar. Só faz atrapalhar. Se eu fosse a diretoria, se o Remo vencesse o Curitiba, eu trocaria o técnico assim mesmo. Eu trocaria o técnico assim mesmo, sendo que nem era para ele ter vindo. Entendeu? Então, cara, eu não descarto a vitória do clube do Remo, porque o Remo é um time reativo. Mas se prepare para sofrer. Sofrer, porque o Curitiba vai massacrar ali até fazer o gol. Né? E o Remo, se tiver bem postado defensivamente ali, o Remo já mostrou que sabe jogar assim. E conseguir um contra-ataque ali fulminante e conseguir fazer gol, o Remo traz a vitória. Mas tem que estar tudo alinhado ali, o sistema defensivo. É um perfil que a gente sofre, mas se o Remo trouxer a vitória, meu amigo, a gente tem que dar graças a Deus. Sinceramente. Porque o time do Remo é um time reativo. Ou seja, gosta de fazer a torcida sofrer. Mas se vencer, cara, o que a gente pode fazer? Mesmo com a vitória, eu trocaria de técnico. Não sei vocês aí. Beleza? O Remo, pessoal, viaja na quinta-feira. O Remo viaja na quinta-feira às 17h40 para Curitiba. Você que quer fazer aí reclamação pessoalmente para os jogadores, pro Marcos Braz, pro Tonhão, né, quando ele sair lá da salinha dele, né, vai lá. Na quinta-feira, às 17h40, o Remo viaja para Curitiba. Ele vai, a não ser que eles vão lá por trás, né? Feito covarde e vão fugir da torcida. Entendeu? Então, se você quiser cobrar o jogador pessoalmente, os dirigentes e o técnico, vão lá. Às 17h40, na quinta-feira, o Remo viaja para Curitiba. Na sexta-feira, o Remo treina no CT do Atlético Paranaense. Antes disso, né, amanhã e quinta-feira de manhã, o Remo ainda treina em Belém. Beleza? Quem pode estar voltando aí é o Pavani e o Nathan Camargo. Podem estar voltando aí, podem ser relacionados. Eu, sinceramente, não sei sobre o Cantídio, que o Remo sentiu falta ali, né? O Remo sentiu bastante falta do Cantídio. Posso falar isso pra vocês, né, cara? Mas eu soube que Pavani e Nathan Camargo poderão voltar para o time. Pedro Rocha, você já sabe, não vai para o jogo.
entendeu? Porque os cartões amarelos não foram anulados. Ele levou o cartão vermelho, tá, pessoal? E ele não vai pro jogo aí, o jogador Pedro Rocha. Beleza, pessoal? Então, né, a gente tá aqui sempre cobrando, a gente, né, meus amigos, quer que o Remo, sabe, cara, comece a mudar isso daí, porque a torcida já tá impaciente, a torcida, sabe, principalmente em relação ao técnico, a gente queria muito, né, que ele se centrasse mais, se concentrasse mais e colocasse time pra jogar. E esse bando de jogador morto-vivo também começasse a ajudar a porra do técnico, né, cara? Que são um bando de sonolento, né? Um bando, são até bons jogadores, mas preparador físico amigo dele, não bota. Cara, é uma bagunça só. Tá, galera? Então vamos que vamos aí, vamos ver. Né? Eu, sinceramente, mais uma vez, não descarto o Remo vencer. Mas se vencer, você já sabe, Antônio Oliveira vai continuar. Mas eu fazia isso. Trazendo a vitória, Antônio Oliveira, vem cá. Bora começar. Não dá mais, cara. Não dá mais, muito obrigado pela vitória contra o Curitiba. Mas, amigão, não dá, a torcida não aguenta mais. Né? A gente vai mudar até pra te preservar. E preservar o nosso clube também, porque a gente quer subir. Eu faria isso. Vencendo ou perdendo, né? Até se o Remo vencer, eu trocaria de técnico. Chegava na mesa do Marcos Braz, ô seu Tonhão. Tu bate na mesa do Marcos Braz. Quem manda aqui sou eu, não é você. E eu não quero esse técnico. Entendeu? Você tem que ter culhão roxo, Tonhão. Você é o presidente, não é o Marcos Braz. Entendeu? Então é isso. Tamo junto aí, até a próxima. Fui.